O sol da tarde entrava suave pela varanda da casa em Indaiatuba, iluminando as roupinhas brancas e coloridas que balançavam levemente no varal. Cada camiseta, cada par de meias minúsculas era pendurado por Gabriela com uma atenção meticulosa, um ritual de preparação para a vida que estava prestes a chegar. Aos 8 meses de gravidez, cada movimento era calculado, o peso da barriga, uma presença constante e até então, amada. Dentro de casa, sua mãe, Dona Silvia, dobrou uma última fralda de tecido, alisando o pano macio sobre a mesa da sala. O silêncio era aconchegante, preenchido apenas pelo ruído distante de pássaros e o cheiro de sabão em pó que impregnava o ar. "Está quase tudo pronto, minha filha", disse Dona Silvia, com um sorriso tranquilo. "O enxoval do bebê é a melhor parte." Gabriela retornou o sorriso, esfregando a parte inferior das costas com a mão livre. "Só faltam essas últimas peças para secar." O Heitor devia ter vindo. Ia fazer bem ele se desconectar um pouco do trabalho. Heitor, seu marido, havia ficado em Campinas, no apartamento de luxo do condomínio onde moravam. O local era mais do que uma residência. Era um pequeno universo de vidro e concreto, com várias torres e uma vizinhança que, nas palavras de Gabriela, sabia da vida de todos antes mesmo de você saber. Ele alegara a necessidade de trabalhar no sábado, justificando que seu escritório de arquitetura ficava a apenas 5 minutos dali. Uma conveniência que não podia ser desperdiçada num projeto urgente. "Ele é um homem dedicado, Gabi. É para o bem de vocês 3. Dona Silvia tentou confortar, embora uma sombra de preocupação cruzasse seu rosto. Ela nunca dissera em voz alta, mas sempre achara Heitor um pouco too much, muito focado na carreira, muito absorvido pela imagem do casal perfeito no condomínio perfeito. Gabriela suspirou, olhando para o horizonte além do quintal. "Eu sei, mãe, é só que, às vezes sinto falta do jeito que era antes, mais simples." Foi então que o celular, deixado sobre a mesa do jardim, vibrou. O som era intrusivo, cortando a paz da tarde. Gabriela se aproximou e viu o nome piscando na tela. Dona Cássia, vizinha, visto esse primeiro andar. Uma pontada de irritação. Dona Cássia era a quintessência da fofoca condominial. A mulher que tinha uma vista panorâmica não só da cidade, mas das vidas alheias, e uma necessidade urgente de narrar cada detalhe. Gabriela quase não atendeu, mas uma vaga curiosidade, ou talvez o tédio da rotina, a fez deslizar o dedo na tela. "Dona Cássia, boa tarde." "A senhora está..." A voz do outro lado a interrompeu, estridente, carregada de um pânico genuíno que fez o sorriso de Gabriela congelar instantaneamente. "Gabriela, me escuta. Pelo amor de Deus, me escuta." O coração de Gabriela deu um salto. "O que foi? Está tudo bem?" "É o Heitor." A voz de Dona Cássia falhou. "Ele... Gabriela, o Heitor acabou de sair daqui numa ambulância." O mundo parou. O zumbido nos ouvidos de Gabriela abafou o som dos pássaros e o farfalhar das roupas no varal. O varal de aço que ela segurava com uma das mãos balançou, fazendo as roupinhas do bebê dançarem como fantasmas inocentes. "Como assim, Dona Cássia?" A voz de Gabriela saiu áspera, uma oitava acima do normal. "Uma ambulância? Por quê? Ele teve um infarto? Um acidente?" Não foi isso." A vizinha engoliu seco, o som audível mesmo através da linha. "Ele não estava sozinho, meu amor." A voz baixou para um sussurro dramático e aflito. "Tinha uma mulher com ele. Uma moça, loira, magra. Ela parecia mal, muito mal. E o Heitor, Gabriela, ele estava apavorado. O rosto dele era cor de cinza. Eu vi da minha janela a ambulância estacionada na porta de serviço, eles carregando a moça na maca e ele entrando atrás desesperado. Era alguém da sua família que estava no seu apartamento?" Cada palavra foi como uma agulha de gelo sendo cravada na espinha de Gabriela. Uma mulher, uma moça. Parecia mal.
Heitor apavorado. As informações colidiram em seu cérebro, sem fazer sentido, formando uma imagem que era ao mesmo tempo nítida e incompreensível. Seu coração disparou, batendo contra seu externo com uma força que a fez perder o fôlego. Uma onda de calor, seguida instantaneamente por um frio gélido, varreu seu corpo. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Tem certeza, Dona Cássia? Pode ter sido um engano. Gabriela, juro pela alma da minha mãe. Eu vi com estes olhos, foi ele. E foi uma moça. Quem será que era? Eu não consegui ver direito e por isso estou te ligando para saber se posso ajudar. Sem responder, Gabriela desligou a ligação. Seus dedos, frios e desajeitados, procuraram freneticamente o contato de Heitor no celular. Ela pressionou o nome dele. A chamada saiu. Chamando! Chamando! O som repetitivo ecoou em seu ouvido, cada toque uma eternidade. E então, a voz gravada. A pessoa chamada está fora da área de cobertura ou desligada. Nada. Ela tentou de novo. Os dedos pressionaram a tela com força. Chamando, chamando. O mesmo silêncio do outro lado. A mesma mensagem. Nada. Uma terceira tentativa. A mesma coisa. Nada. Apenas o vácuo. A ausência de resposta que era mais aterradora do que qualquer notícia ruim. Gabi, filha, o que houve? A voz de Dona Silvia veio da porta da varanda cheia de alarme. Gabriela se virou. Seu rosto estava pálido, os lábios levemente azulados. Todo o seu corpo tremia, como se estivesse em um ambiente glacial. Ela não conseguia falar. Apenas balançou a cabeça, as lágrimas começando a escorrer em seus olhos, não de tristeza ainda, mas de um puro e simples choque. Dona Silvia cruzou a distância em segundos e envolveu a filha em um abraço firme. Fala comigo, minha filha. O que a Cássia disse? Heitor. Gabriela engasgou, a voz um fio. Ambulância. Ele estava com uma mulher. Ela disse que ele estava com outra mulher, mãe. Os braços de Dona Silvia se apertaram mais. Calma, respira. Pode ter sido um mal-entendido. Essa mulher vive de fofoca, mas o desespero no relato de Dona Cássia soara verdadeiro. E a total indisponibilidade de Heitor era um fato concreto, pesado como uma pedra. Gabriela se soltou do abraço da mãe. Seus olhos, ainda marejados, fixaram-se em um ponto distante no vazio. A confusão e o medo deram lugar a uma decisão primitiva e clara. Ela não podia ficar ali, não podia esperar. Cada segundo de incerteza era uma tortura. Sem uma palavra, ela entrou em casa, seus passos rápidos e determinados. Pegou as chaves do carro da mesa da cozinha. Sua mala, ainda semi-desfeita no quarto, foi fechada às pressas. O zíper rangendo foi o único som que emitiu. Onde você vai, Gabriela? Você não está em condições de dirigir, sua mãe a seguiu, a voz carregada de preocupação. Só há um hospital de emergência lá na cidade, Gabriela respondeu, a voz estranhamente contida, como se toda a sua energia estivesse sendo canalizada para a ação. O hospital municipal. É para lá que ele deve ter ido. É para lá que eu vou. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos estavam secos e focados. A tremura no corpo havia dado lugar a uma tensão de aço. Ela ignorou o peso da barriga, a dor surda nas costas. Havia apenas um objetivo: chegar até Heitor, descobrir a verdade, enfrentar o que quer que estivesse esperando por ela do outro lado dessa estrada. Ela saiu pela porta da frente, deixando Dona Silvia parada na soleira, assistindo a filha grávida entrar no carro com uma determinação que era assustadora. O portão do quintal se fechou com um baque metálico. O som do motor, a diesel do SUV rugindo a vida, ecoou na rua tranquila. Gabriela ajustou o retrovisor, suas mãos ainda um pouco trêmulas, mas firmes no volante. Ela não olhou para trás, para a casa segura, para a mãe preocupada.
Seus olhos estavam fixos na estrada à sua frente, na direção de Campinas, na direção do hospital, na direção do marido e do mistério aterrador que agora cercava sua vida. O carro arrancou, deixando para trás o varal de roupinhas de bebê, balançando suavemente ao vento da tarde, um testemunho silencioso e ingênuo de um futuro que, em questão de minutos, havia se despedaçado. A estrada que ligava Indaiatuba a Campinas nunca lhe parecera tão longa. Cada quilômetro era uma agonia, uma interrogação martelando em seu crânio ao ritmo do motor. A barriga de 8 meses, que antes carregava com um orgulho doce, agora era um peso opressivo, um fardo que batia contra o volante a cada curva mais fechada, lembrando-a brutalmente da vida que crescia dentro dela enquanto a vida que ela construíra com Heitor desmoronava. As lágrimas, que teimavam em formar um véu aquoso sobre seus olhos, eram enxugadas com as costas da mão, com raiva, com desespero. Ela não podia dar-se ao luxo de não enxergar. Precisava chegar. E no meio do caos interno, um ritual mórbido. Ela pegava o celular, colocado no suporte ao lado do volante, e discava para Heitor. 1, 2, 3 vezes durante o percurso. A mesma sequência se repetia. O rosto dele, sorridente na foto de contato, dava lugar à tela de chamada. Chamando, chamando. O som, monótono e impiedoso, era seguido pelo silêncio. Ele continuava sem atender. Aquele silêncio era mais eloquente do que qualquer desculpa. Era um buraco negro que suga todas as certezas. Quando as luzes do Hospital Municipal de Emergência finalmente surgiram à distância, um novo tipo de frio a percorreu. Não era mais o frio do choque, mas o frio da realidade iminente. Ela estacionou o carro de qualquer jeito, em uma vaga reservada a idosos, sem se importar. Suas pernas estavam bambas quando desceu, a bexiga pressionada pelo bebê a fazendo mancar levemente. A mão direita, automaticamente, foi para a região lombar, tentando aliviar a dor surda que irradiava. Foi então que a viu. Estacionada na zona de emergência, como uma confirmação macabra de tudo que Dona Cássia dissera. A ambulância. Branca, vermelha, silenciosa agora, mas carregando a aura do drama que transportara. O peito de Gabriela apertou. Uma sensação física de um punho de aço fechando-se em torno de seus pulmões. Aquele veículo era a prova tangível. Não era um pesadelo, era real. A porta de vidro deslizante da entrada principal abriu-se com um sibilo. O cheiro a antisséptico e desinfetante invadiu suas narinas. Um odor clínico que prometia ordem em meio ao caos, mas que para ela cheirava a pânico. A recepção era um burburinho baixo de vozes, o rangido de uma maca sendo movida ao longe, o som eletrônico de um bip de monitor. Ela se aproximou do balcão, suas mãos sujas de suor e poeira da viagem apoiando-se na superfície fria de fórmica. A mulher atrás do balcão, de uniforme azul claro e uma expressão de cansaço entrincheirada no rosto, digitava algo no computador sem sequer olhar para cima. Gabriela engoliu seco, forçando a voz a sair. Soou áspera, quebrada. Estou procurando meu marido, Heitor. Ele chegou de ambulância aqui. Não sei o horário, não tenho certeza de nada. Poderia me ajudar? A mulher finalmente ergueu os olhos. Eles percorreram Gabriela, da cabeça aos pés, parando por uma fração de segundo em sua barriga proeminente. Havia um lampejo de algo. Pena. Antes que a máscara profissional retornasse. Seus dedos, com unhas curtas e práticas, dançaram sobre o teclado. Os olhos percorreram a tela. Ah, sim, ela disse, a voz neutra. Ele entrou, acompanhado de senhora Sabrina Souza. Acompanhado. A palavra não foi apenas ouvida, foi sentida. Um impacto físico seco no centro do peito de Gabriela. Acompanhado. A palavra ecoou dentro do seu crânio, perdendo o significado de simples companhia e ganhando contornos obscenos, traiçoeiros.
Dona Cássia não inventara. Havia uma mulher, e ela tinha um nome, Sabrina Souza. O nome era comum, mas na boca da recepcionista soava como uma sentença. A recepcionista, alheia ao terremoto que desencadeara, virou-se e chamou com um gesto uma enfermeira que passava pelo corredor. Marina, por favor, é sobre o paciente Heitor, que entrou mais cedo com a senhorita Souza. A enfermeira, Marina, de acordo com o crachá, aproximou-se. Seus olhos, experientes e calejados por anos de plantão, escanearam Gabriela. O reconhecimento foi instantâneo, não um reconhecimento pessoal, mas o reconhecimento de um tipo de situação. A esposa grávida, chegando atrás do marido, que entrara acompanhado. Era uma história tão antiga quanto os próprios hospitais. E então a enfermeira soltou aquele sorriso. Um sorriso pequeno, tenso, que não alcançava os olhos. Um sorriso de constrangimento profissional, de quem precisa entregar uma notícia que sabe que será uma bomba. "Você é da família dele?" perguntou Marina. Sua voz era suave, mas seus olhos eram penetrantes. "Por acaso é esposa?" Gabriela sentiu a garganta fechar. Ela tentou falar, mas apenas um aceno saiu, um movimento curto e seco da cabeça. "Sim, eu sou a esposa grávida de 8 meses, a esposa que não sabia que o marido estava no hospital, a esposa que descobriu por uma vizinha fofoqueira, a esposa que agora ouvia o nome de outra mulher ligado ao dele." A enfermeira respirou fundo, um suspiro carregado do peso de incontáveis dramas alheios. Seus olhos encontraram os de Gabriela com uma franqueza que era quase cruel. "Melhor você ver com seus próprios olhos, então," ela disse, a voz baixa, quase confidencial. "Não acho que você vai gostar do que aconteceu, mas é melhor ver do que ouvir de outra pessoa." Cada sílaba era um prego no caixão da vida que Gabriela conhecia. Ver com seus próprios olhos. O que seria? Ele estava ferido, queimado, desfigurado? E a tal Sabrina? O que havia acontecido que era tão terrível que precisava ser visto, não contado? A imaginação de Gabriela disparou, criando cenários horrendos e nebulosos, todos piores do que o anterior. A enfermeira fez um gesto para que Gabriela a seguisse. Ela se virou e começou a caminhar por um corredor lateral mais silencioso que a recepção. As luzes eram mais baixas aqui. O cheiro de desinfetante era mais forte. O som de seus passos e os de Gabriela ecoavam no piso frio de cerâmica. Gabriela a seguiu, seu corpo movendo-se como se estivesse cheio de areia. A barriga, antes um peso familiar, agora parecia uma âncora de chumbo, arrastando-a para baixo, para o chão. Cada passo era um esforço. A dor nas costas intensificou-se, uma pontada aguda a cada movimento. A enfermeira não olhava para trás, mas diminuía o passo inconscientemente, adaptando-se ao ritmo lento e pesado da mulher grávida que carregava não apenas um filho, mas o peso esmagador de uma verdade prestes a ser revelada. Ela não sabia o que ia encontrar no final daquele corredor. Um Heitor desesperado, um Heitor arrependido, um Heitor ferido precisando dela, ou um Heitor que era um completo estranho, o centro de um escândalo médico e pessoal que ela nem sequer conseguia imaginar? A enfermeira parou diante de uma porta. Não era a porta de um quarto, mas de uma ala de observação ou de casos mais reservados. Sua mão pousou na maçaneta metálica. O coração de Gabriela, que já batia em um ritmo acelerado e descompassado, pareceu parar por um segundo antes de retomar com uma força brutal, latejando em seu pescoço, em seus ouvidos. Ele parecia ter se transformado em uma bola de ferro, um peso morto e gelado dentro de seu peito, infinitamente mais pesado que a própria barriga, mais pesado que todo o seu corpo. Aquele coração, que um dia bateu de amor por Heitor, agora preparava-se para o impacto de uma visão que ela sabia instintivamente mudaria tudo para sempre.
A enfermeira Marina guiou Gabriela por um último trecho de corredor, mais silencioso e sombrio que os anteriores. As portas aqui estavam fechadas, algumas com luzes apagadas nas janelas de inspeção. O ar era parado, pesado. Cada passo de Gabriela ecoava como um tambor fúnebre em seus próprios ouvidos. O coração, aquele peso de chumbo em seu peito, batia com tanta força que ela quase conseguia vê-lo movendo o tecido de seu vestido. A mão suada escorregou na parede fria, buscando um apoio que o mundo ao seu redor parecia negar-lhe. A enfermeira parou diante da porta 312. Um número simples, branco sobre uma placa marrom. Sua mão, profissional e calma, pousou na maçaneta. Ela lançou um último olhar para Gabriela, um misto de advertência e pena que fez o estômago da grávida embrulhar. "Ele está aqui", disse Marina, sua voz baixa quebrando o silêncio opressivo. E então, ela abriu a porta. O quarto era pequeno, iluminado pela luz fria de um fluorescente no teto. Havia uma cama de hospital vazia, os lençóis imaculados e esticados, como se ninguém tivesse jamais se deitado neles. E sentado em uma cadeira de plástico rígida, encostado na parede oposta, estava Heitor. Ele estava sozinho. A tal mulher, Sabrina, não estava em nenhum lugar à vista. Ele estava com a cabeça baixa, o rosto completamente escondido pelas mãos. Os cotovelos repousavam sobre os joelhos e sua postura era de um abatimento total, de um colapso. Seus ombros, usualmente largos e confiantes, estavam curvados para a frente, como se carregassem o peso do mundo. Gabriela congelou no limiar da porta. Todo o sangue pareceu drenar de seu rosto, deixando uma frieza cadavérica. Seus músculos travaram. A imagem que ela esperava, Heitor ferido, Heitor conectado a tubos, Heitor sendo consolado por uma amante, não se materializou. Aquela solidão, aquele vazio no quarto onde ela esperava encontrar a outra, foi de uma violência mais sutil e profunda. A ausência da mulher doía mais do que sua presença jamais poderia ter doído. O que havia acontecido que a levara embora e o deixara naquele estado? Ela deu 2 passos para dentro do quarto. O movimento quebrou o feitiço. O ar pareceu fugir de seus pulmões, deixando-a leve, tonta. O ruído da porta fechando-se atrás dela fez Heitor erguer a cabeça bruscamente. Seus olhos estavam vermelhos, inchados, com profundas olheiras roxas. A pele do rosto estava pálida, quase esverdeada. Ao ver Gabriela parada a alguns metros de distância, seus olhos se arregalaram, e ele se levantou de um salto, a cadeira rangendo no chão. "Gabi, como você ficou sabendo que eu estava aqui?" A voz dele era áspera, carregada de choque e inconfundivelmente de medo. Não o medo de um homem ferido, mas o medo de um homem pego. Gabriela o encarou. As lágrimas que ela vinha contendo durante a viagem e a espera na recepção agora transbordavam silenciosas e quentes, escorrendo por seu rosto e molhando o colo de seu vestido. Ela não as enxugou. Permitiu que rolassem, testemunhas mudas de sua dor. "Isso não importa", ela disse, a voz saínco como um sussurro roubado. "Quem era a mulher? O que você está fazendo aqui, Heitor?" Ele passou a mão no rosto, um gesto nervoso e evasivo que ela conhecia bem. Era o que ele fazia quando estava encurralado, quando precisava ganhar tempo. "Gabi, eu não posso falar ainda." A voz dele era um fio, uma tentativa patética de adiar o inevitável. A raiva então brotou. Um calor súbito e intenso que substituiu a frieza inicial. Ela se aproximou, seu corpo grávido movendo-se com uma dificuldade que parecia uma acusação física contra ele. A barriga, redonda e dura, quase tocou nele, uma barreira viva entre eles. "Não pode falar?" A voz dela explodiu no quarto pequeno, ecoando nas paredes nuas. "Eu vim achando que você estava morrendo, que você tinha tido um acidente, um infarto. Eu dirigi metade grávida, em pânico. E você estava numa ambulância com outra mulher."
E me diz que não pode falar? Heitor se encolheu diante da fúria dela. Seu corpo, que sempre lhe pareceu forte e protetor, pareceu diminuir, encolher dentro da camisa social amarrotada. Ele desviou o olhar, fixando os olhos no chão, incapaz de suportar o peso do olhar dela. Não é o que você está pensando, ele tentou, mas as palavras soaram ocas, ridículas. Então me diz o que é, ela gritou, as mãos tremendo às suas laterais. Quem é Sabrina Souza, Heitor? Quem é ela? Ele abanou a cabeça, ainda olhando para o chão. Por favor, Gabi, é melhor você ir para casa. Aqui não é bom para você e o bebê. Quando sair daqui, vou para casa e lá posso te explicar. A voz dele era uma súplica, a tática final de um homem sem mais defesas. Explicar em casa. A palavra soou grotesca. O que ele poderia explicar sobre o seu estar num hospital com outra mulher? Que desculpa poderia existir para aquilo? A força que sustentava Gabriela começou a escoar. As pernas ameaçaram ceder. O mundo girou levemente. Ela recuou um passo, 2, até que a parte de trás de suas coxas tocou na borda fria e firme de outra cadeira de plástico, idêntica àquela em que ele estivera sentado. Ela não se sentou. Apenas se apoiou naquela estrutura rígida, suas mãos segurando as bordas com tanta força que os dedos ficaram brancos. O couro sintético da cadeira era frio e áspero sob seus dedos, uma âncora ínfima em um mar de turbulência. Ela estava ali, grávida do filho dele, encarando o homem que amava, que jurara fidelidade, e ele não conseguia nem olhar nos seus olhos. A dor era um animal vivo, roendo suas entranhas. O quarto cheirava a limpeza hospitalar e desespero. E foi nessa hora, no ápice daquele silêncio carregado de tudo que não era dito, que a porta do quarto se abriu novamente. Um homem entrou. Usava um jaleco branco imaculado sobre uma roupa social. Dr. Alencar, de acordo com o crachá. Seu rosto era sério, profissional, mas seus olhos carregavam a sombra de uma conversa difícil. E em sua mão direita ele segurava um envelope grande e pardo, fechado, comum, mas que naquele contexto parecia o objeto mais sinistro do mundo. O médico, Dr. Alencar, entrou com um passo rápido, seus olhos fixos em uma prancheta que segurava, já falando antes mesmo de perceber que havia outra pessoa no quarto, além de Heitor. Heitor, a cirurgia de remoção foi um sucesso. A paciente está estável, sem complicações. Vamos mantê-la em observação por... Ele finalmente ergueu os olhos e viu Gabriela. Suas palavras morreram no ar. O rosto profissional do médico se tornou cuidadosamente neutro, mas um leve desconforto cruzou seus olhos. Ele reconheceu a situação com a velocidade de quem está acostumado a dramas familiares. Gabriela não ouviu nada depois da primeira palavra. Um zumbido agudo tomou conta de seus ouvidos. Ela apertou o peito com a mão livre, como se pudesse conter o coração que ameaçava sair pela garganta. Cirurgia! A voz dela rasgou o ar, um grito rouco e incrédulo. Que cirurgia? Dr. Alencar hesitou. Seu olhar saltou de Gabriela, pálida e trêmula, para Heitor, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. A dinâmica no quarto era palpável, carregada de uma tensão que ia muito além de uma simples emergência médica. Eu posso falar? O médico perguntou, dirigindo-se diretamente a Heitor, deferindo a ele a autoridade sobre aquela bomba relógio. Heitor não respondeu com palavras. Ele colocou as 2 mãos na cabeça, os dedos se enterrando nos cabelos, e começou a andar de um lado para o outro no pequeno espaço entre a cama vazia e a parede. Seus passos eram curtos, irregulares, o movimento de um animal enjaulado. Meu Deus! Ele gemeu, a voz abafada pelas mãos. Acabou tudo. A confissão não dita, mas gritada pelo desespero dele, foi mais clara do que qualquer explicação. Gabriela sentiu o chão se mover sob seus pés.
A enfermeira não a alertara sem razão. Havia algo a ser visto, algo horrível. Dr. Alencar, recebendo o silêncio e a agonia de Heitor como uma resposta, tomou uma decisão profissional. A verdade, por pior que fosse, era sempre mais clean do que a especulação. Ele abriu o envelope pardo que trazia na mão. O som do papel sendo manipulado pareceu absurdamente alto. De dentro, ele tirou uma radiografia, uma chapa de filme preta e branca. Ele não disse mais nada, apenas estendeu a chapa para Gabriela. Seus dedos frios e amortecidos fecharam-se em torno da borda de plástico. Ela ergueu o filme contra a luz fluorescente do teto e viu. A imagem era nítida, inconfundível. O contorno de uma pelve feminina e dentro dela, alojado profundamente, um objeto. Um objeto completamente inadequado, totalmente fora do comum, algo que jamais deveria estar ali. Sua forma era estranha, deslocada, uma mancha de absurdo no contexto clínico. Não era um corpo estranho, era a evidência silenciosa e chocante de um ato de imprudência tão profundo que a mente de Gabriela lutou para processar. O médico, mantendo uma postura clínica que soava surreal diante daquela revelação, explicou com uma voz plana, quase robótica. De acordo com o relato deles, estavam brincando com isso. Ele disse, a palavra brincando soando grotesca e infantil no contexto. O objeto entrou e não saiu mais. Foi necessário realizar uma cirurgia de emergência para retirá-lo. Não houve danos permanentes, mas a situação era de risco. O silêncio que se seguiu não era mais apenas a ausência de som. Era um abismo que se abria no centro do quarto, engolindo todos os sons, todas as cores, todas as certezas que Gabriela alguma vez teve. Ela baixou a radiografia lentamente, seus olhos não acreditando no que haviam visto, mas sabendo, com uma clareza cortante, que era real. Ela virou-se para Heitor. Ele parara de andar e agora a encarava, seu rosto um mapa de vergonha e terror. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto. O olhar de Gabriela não era mais de raiva, era de algo pior, de uma descoberta profunda e devastadora. Era o olhar de alguém que vê, pela primeira vez, a verdadeira face da pessoa que ama, e essa face é monstruosa. Você, a voz dela saiu como um sussurro quebrado, fez isso com ela. Enquanto eu estava na casa da minha mãe, lavando as roupas do nosso filho, você estava fazendo isso? A pergunta não pediu uma resposta. Ela já a tinha, impressa em preto e branco naquela chapa de raio-x. Heitor desabou. Seus joelhos cederam e ele se apoiou na cama vazia, o corpo sacudido por soluços convulsivos. Eu não queria... Ele chorou, a voz irreconhecível, cheia de muco e desespero. Eu não devia... Foi um erro enorme. Eu não sei o que aconteceu, Gabi, juro. A gente bebeu. Foi um momento de loucura. Me desculpa, por favor, me desculpa. As palavras dele eram fracas, insignificantes, minúsculas diante da enormidade do que havia acontecido. Eram as desculpas de um adolescente pego em flagrante, não de um homem de quase 40 anos, um arquiteto bem-sucedido, um marido prestes a ser pai. Gabriela o observou chorar e não sentiu nada. A raiva havia queimado, a dor havia anestesiado. Havia apenas um vazio vasto e silencioso, um vazio que precisava ser preenchido com distância, com segurança, para ela e para a criança que se mexia em sua barriga, como se sentisse o perigo. Ela deu um passo para trás. Seu calcanhar bateu na cadeira de plástico. Outro passo, aumentando a distância entre ela e aquele homem que de repente se tornou um estranho perigoso. Outro passo. Sua mão instintivamente protegeu a curva de sua barriga, um gesto ancestral de proteger a cria de uma ameaça. Ela começou, a voz estranhamente clara e estável, cortando o ruído dos soluços dele. Vou para a casa da minha mãe.
Ela fez uma pausa, seus olhos secos e duros encontrando os dele, vermelhos. Não me procura. A frase não era um pedido, era uma ordem, um decreto. Sem esperar por uma resposta, sem olhar para o médico, ela se virou. Suas pernas, que antes tremiam, agora se moviam com uma firmeza de aço. Ela abriu a porta e saiu do quarto, sem correr, sem hesitar. O som da porta se fechando atrás dela foi o som de um capítulo terminando. Heitor ficou parado, ancorado à cama, o rosto ainda enterrado nas mãos. O médico, Dr. Alencar, pegou silenciosamente a radiografia que Gabriela havia deixado ali, guardando-a de volta no envelope. O silêncio no quarto 312 era agora completo, quebrado apenas pelo ruído abafado e patético do choro de um homem que acabara de perder tudo, não por um acidente do destino, mas por uma escolha estúpida e egoísta. Ele estava sem chão, aniquilado, assistindo à porta pela qual sua esposa grávida havia saído, mancando, mas infinitamente mais firme e inteira do que ele jamais seria. O carro parou na garagem da casa em Indaiatuba, e o silêncio dentro do veículo era mais pesado do que quando Gabriela partira. Dona Silvia esperava na porta, seu rosto um misto de ansiedade e temor. Ao ver a filha descer do carro, o andar lento, o rosto lavado e marcado por uma dor que não era mais aguda, mas sim profunda e silenciosa, ela não fez perguntas, apenas abriu os braços. Gabriela desabou no abraço da mãe, ali mesmo, no caminho de entrada da garagem, e contou. As palavras saíram em um fluxo contínuo e monocromático, sem histeria, sem lágrimas. Essas já haviam secado durante a viagem de volta. Ela contou sobre a ambulância, sobre a recepcionista, sobre a enfermeira, sobre Heitor sozinho no quarto, sobre o médico e sobre o envelope pardo. Descreveu a radiografia com detalhes clínicos, sua voz plana, como se relatasse um acidente de trânsito do qual foi testemunha. A única coisa que ela não fez foi dizer o que era o objeto. Aquele detalhe era seu, um troféu macabro de sua humilhação, e ela o guardaria para sempre. Dona Silvia ouviu, horrorizada, seu próprio coração partindo ao ver a filha narrando o fim de seu casamento com a frieza de um legista. Quando Gabriela terminou, um silêncio espesso pousou sobre as duas mulheres. "Minha filha", sussurrou Dona Silvia, apertando a mão de Gabriela. "Minha pobre filha." Foi então que o telefone de Gabriela tocou. A tela iluminou-se com a foto de Heitor, sorridente, um retrato de uma era passada. Ela olhou para a tela, seu rosto imóvel. Deixou tocar até cair na secretária. Ele ligou novamente, e novamente. Na terceira tentativa, com os dedos que não tremiam, ela deslizou a tela, entrou nas configurações do contato e bloqueou o número. O silêncio retornou. Era um ato simples, mas com o peso de uma porta de ferro se fechando. As mensagens começaram a chegar. Notificações pipocavam na tela. "Gabi, por favor, me deixe explicar. Eu te amo. Foi um erro. Não faz isso comigo, com a nossa família." Ela lia cada uma, os olhos percorrendo as palavras sem expressão. Não respondeu a nenhuma. Depois de meia hora de bombardeio, ela silenciou as notificações. O mundo digital dele estava agora tão inacessível para ele quanto o mundo real. 2 dias depois, ele foi até a casa. Gabriela o viu da janela do quarto, parado do lado de fora do portão, as mãos nos bolsos, o rosto pálido e não barbeado. Ele parecia um homem à beira do colapso. Dona Silvia foi atendê-lo. Gabriela não ouviu a conversa, mas viu a mãe balançar a cabeça com firmeza, os braços cruzados. Viu Heitor gesticular, suplicar. Ele tentou olhar para cima, para a janela do quarto, mas Gabriela se afastou, seu coração batendo forte, não de amor ou saudade, mas de uma repulsa profunda. Ele ficou mais 15 minutos antes de ir embora, os ombros caídos, derrotado. Ela não desceu. Enquanto isso, no hospital, Sabrina recebeu alta 3 dias depois.
Não havia flores, nem visitantes, nenhum homem esperando por ela. Uma funcionária do hospital a acompanhou até a saída. Ela saiu sozinha, de cabeça baixa, o rosto escondido por um capuz, os passos apressados, envergonhada, sem olhar para ninguém. Pegou um táxi na esquina e sumiu. Ninguém no condomínio, nem mesmo a todo-poderosa Dona Cássia, conseguiu descobrir quem ela era ou para onde foi. Tornou-se um fantasma, um detalhe sórdido na história que se desenrolava. Gabriela não voltou mais ao apartamento de luxo em Campinas. A ideia de pisar naquele lugar, de respirar o ar que ele e aquela mulher respiraram, de ver a cama que ela não conseguia. Uma semana depois, pediu à mãe que fosse lá buscar suas coisas e as do bebê. Dona Silvia, armada com uma determinação de leoa protegendo sua cria, foi até o condomínio. Heitor estava em casa. Ele abriu a porta e, à vista da sogra, seu rosto severo, foi um novo golpe. Ele tentou falar, mas Dona Silvia cortou-lhe a palavra. "Só vim buscar as coisas da minha filha e da minha neta", disse ela, entrando sem cerimônia. Ele ficou parado na sala, assistindo, impotente, enquanto ela enchia as malas no quarto que fora de Gabriela, no quarto do bebê que nunca conheceria o pai. O silêncio entre eles era mais eloquente do que qualquer discussão. Quando Dona Silvia saiu, arrastando as malas, ela não disse uma palavra. A porta do apartamento se fechou e Heitor ficou sozinho naquele lugar grande e vazio, que agora ecoava com o som de seus próprios erros. Os vizinhos especulavam. Os sussurros nos corredores, na portaria, na área da piscina, eram constantes. A grávida sumiu. Ele está sempre sozinho, cabisbaixo. Dizem que tinha outra mulher envolvida. Alguma coisa aconteceu no hospital. Mas ninguém sabia a verdade. Os fatos eram nebulosos, distorcidos pelo telefone sem fio da fofoca. A única certeza era que Gabriela saíra de casa grávida e não voltara mais. Heitor, consumido por uma vergonha que queimava por dentro como um ácido, não contou nada a ninguém. Nem mesmo aos seus pais, que ligavam preocupados, recebendo dele respostas evasivas sobre um tempo difícil no casamento. Ele se tornou um recluso. Ia ao trabalho e voltava para casa, evitando o contato visual no elevador, recusando convites para happy hours. Sua vida, outrora um exemplo de sucesso, se desmanchava em silêncio, peça por peça, no vazio daquele apartamento silencioso. Enquanto isso, em Indaiatuba, Gabriela seguiu firme. O choque inicial dera lugar a uma determinação férrea. Ela cuidou dos últimos dias da gestação com um foco quase obsessivo. Fez os últimos exames sozinha ou acompanhada pela mãe, preenchendo sozinha o espaço que deveria ser do pai nas ultrassons. A tristeza não desaparecera, mas foi canalizada para a preparação para a maternidade. Ela arrumou o quartinho na casa da mãe, montou o berço, dobrou e redobrou as roupinhas. Cada pequena tarefa era um tijolo na nova vida que ela estava construindo, um muro entre ela e o passado. A vida dela, dolorida mas sua, começava a se reorganizar com uma solidez silenciosa. Enquanto a dele, do outro lado da cidade, continuava a se desmanchar dia após dia no eco ensurdecedor de seu próprio silêncio e de suas más escolhas. O tempo, um remédio rude mas eficaz, passou. Os últimos dias de gravidez arrastaram-se com um desconforto pesado, mas Gabriela suportou cada dor com uma serenidade silenciosa. Ela já não carregava apenas uma criança, carregava a própria resiliência. E então, chegou o dia. As contrações começaram de madrugada, ondas de pressão que a tiraram do sono. Dona Silvia, alerta como uma sentinela, estava a seu lado em segundos. Não houve pânico, apenas uma movimentação calma e determinada. No carro, a caminho do hospital, Gabriela respirou fundo, o rosto voltado para a janela escura. Não havia espaço para pensar em Heitor.
Havia apenas o presente físico, o trabalho a ser feito. Na sala de parto, sob a luz clara e os sons monótonos dos monitores, ela se concentrou. A mão da mãe era sua âncora. Quando a dor atingia seu pico, ela não gritou por um marido ausente. Cerrou os dentes e empurrou, canalizando toda a sua dor, sua raiva e sua esperança naquele ato primordial. E então, um choro, agudo, vigoroso, cheio de uma indignação pura contra o mundo novo e frio. A bebê nasceu forte, saudável e linda, uma menina. Quando a colocaram em seus braços, um pequeno pacote de calor e vida, Gabriela chorou. Mas não eram lágrimas da dor que a trouxera até ali. Eram lágrimas de um amor tão vasto e avassalador que, por um momento, lavou toda a memória da traição, da radiografia, da vergonha. Ela olhou para a filha, para os olhos escuros que piscavam, tentando focar, e sentiu, com uma certeza que vinha das entranhas, ali, naquela cama de hospital, começava um novo mundo. Um mundo sem Heitor. Um mundo só delas. Chamou-a de Luísa. Algumas semanas depois, já instalada no quarto aconchegante da casa da mãe, Gabriela estava no sofá, amamentando. A luz da tarde entrava suave, iluminando o rosto sereno da bebê. Foi então que o celular tocou. Era Dona Cássia, em vídeo. Gabriela suspirou. A exaustão da nova maternidade a tornava mais tolerante. Ela atendeu. A vizinha apareceu na tela, seu rosto ocupando todo o espaço, os olhos brilhando com a chama inextinguível da curiosidade. Minha filha, você tá mais bonita do que nunca desde que virou mãe. Brilhando, eu tava com saudade de te ver por aqui. Gabriela ofereceu um pequeno sorriso. Obrigada, Dona Cássia. A mulher não conseguiu se conter. Aproximou-se mais da câmera, baixando a voz num tom confidencial. E o Heitor? Tá pelos cantos, só vive sozinho, cabisbaixo, pedindo conselhos aos vizinhos. Mas ninguém sabe o motivo real da separação. Ele nunca contou. Ela fez uma pausa dramática. Você quer desabafar comigo? Gabriela olhou para a tela, para os olhos famintos por um furo de reportagem. E então, algo dentro dela se acalmou completamente. A raiva havia ido embora. A necessidade de explicar, de justificar, havia evaporado. Havia apenas uma paz profunda, conquistada a duras penas. Ela apenas respondeu com uma serenidade que soou como uma porta fechada. Dona Cássia, tem coisas que não precisam ser ditas. Eu e minha filha estamos bem. É isso que importa. A vizinha pareceu ligeiramente desapontada. Mas então, um sorriso genuíno, mesclado com carinho e respeito, cruzou seu rosto. Ela balançou a cabeça, quase com admiração. E vocês estão mesmo? Ele perdeu, viu? Perdeu bonito. A ligação encerrou. O silêncio voltou à sala, quebrado apenas pelo som suave da respiração de Luísa. Gabriela olhou para o berço, onde sua filha agora dormia, os punhos cerrados perto do rosto, em paz total. E finalmente, ela percebeu. A vida dela não havia acabado naquele quarto de hospital, quando o médico entrou com o envelope. Ela recomeçara. Toda a dor havia sido o prelúdio necessário para um renascimento mais forte, mais limpo, mais verdadeiro. Heitor continuou tentando. Mensagens em números desconhecidos, flores que iam direto para o lixo, cartas manuscritas que ela lia uma vez e depois rasgava. Os pedidos de perdão eram ecos de um mundo distante. Mas Gabriela nunca voltou. Ela não precisou de vingança, nem de humilhá-lo publicamente. Sua vitória foi silenciosa, íntima. Ela fechou o ciclo daquele casamento com a chave final do perdão, não por ele, mas por ela mesma. Perdoou-se por ter acreditado, por ter construído sobre areia. Virou mãe, não como uma mulher abandonada, mas como uma mulher inteira. E seguiu em frente, em paz, leve, finalmente livre do peso daquilo que, afinal, nunca merecera. E aí, o que você achou?
Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para ela? Deixe seus comentários dizendo a parte que mais te impactou na história. Deixe seu like também para me ajudar e inscreva-se para acompanhar nossas próximas narrativas. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.